Glórias a Deus. Vamos louvar o hino 433 da nossa harpa cristã. Aleluia. Hino 433. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Recebei os lutadores da verdade e do amor. Temos a Jesus louvores, temos trouxe com vigor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus, aos que lutam desnudados para difundir a luz. Aleluia! Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Os fiéis do muito tempo trabalham sem dilação pra fazer de rei eterno rei em cada coração. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Estou passando para a irmã Cidiele, glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! É um grande prazer estar com todos nessa noite. E vamos dar início, após o pastor Tenor Neto, com a Bíblia Sagrada. E também com a cesta. E nela vai haver os mantimentos que será necessário. Eu sei que o Senhor deve estar pensando: o que eu posso fazer com essa cesta vazia? Mas nós pedimos ao Senhor que Ele encha com boa medida de forças e fé. As bananas, que lindas bananas! E agora, o que significa? Exercer próprio é como as bananas. É preciso amadurecer, esperar o momento certo de agir, de falar e de responder às críticas. Quem exerce o domínio próprio vive o que a palavra nos ensina. Seus pensamentos estão em submissão de Cristo. A melancia.
Ela é grande, pesada, deliciosa, tem muita água. Ela significa o peso que o Senhor irá carregar nos ombros. As águas são as lágrimas que irá derramar por nós, muitas vezes sem palavras, somente gemidos. Limão. Essa fruta é azeda e significa as aflições que irás passar. E é nessa hora que Deus lhe colocará na posição de ajudador. Não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Uva. Esta fruta é muito linda. Parece rubis e esmeraldas. Depende da qualidade. Ela é doce ou azeda, verdes ou vermelhas. Isso demonstra que nem todas as pessoas são iguais. Cada um com o seu talento. Mamão. Que linda fruta é esta? Ganhaste essa fruta porque dentro dela existem muitas sementes, que simbolizam todas as almas que tu irás ganhar. Estas almas serão os melhores presentes que tu poderias ganhar, porque sem dúvida o que semeaste com lágrimas, colhestes com alegria. Laranja. Além de gostosa, é uma fruta que tem muita vitamina C. Pastor, ela significa o cuidado que o Senhor tem para com a sua igreja, que Deus lhe confiou. A vitamina previne doenças e deixa o corpo saudável. Assim, pastor, será esta igreja, pois aqui não faltará a vitamina, que é a palavra de Deus. Abacaxi. Esta é uma fruta muito saborosa, porém, se não tomar cuidado, pode machucar. Para apreciar essa fruta, é preciso ter ânimo para descascá-lo. O pastor cheio do Espírito deve ser longânimo para cuidar da noiva de Cristo. Ser longânimo para guerrear contra hostes e potestades que habitam no mundo, trazendo proteção para a noiva de Cristo. Assim eu passo para o pastor Fábio. Glória a Jesus. Aleluia. Está aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As vitaminas, né? Glória a Deus, que o pastor recebe nesta noite. Eu quero convidar, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a irmã Késia para estar louvando ao Senhor, aleluia, glória a Jesus. A irmã Késia vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Juízes, capítulo de número 6, versículo 12, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Na verdade, nosso pastor Tenor, nós temos visto a caminhada desde quando ali começamos Jaguaribe é 7, e eu lembro quando ali estava o pastor Edivaldo Vigílio, de saudosa lembrança, e conosco ali naquela obra. E na verdade nós não imaginaríamos que hoje ali seria uma congregação daquele porte. Mas Deus, Ele faz tudo para que o seu nome venha a ser glorificado na sua vida. Estava ali pastor Tenor na época, auxiliar, né? Dando continuidade. Eu lembro que uma vez a gente estava num buraco ali, bem fundo, o pastor Tenor incentivando o diácono de Rocha também. E eu lembro que o pastor Tenor disse: Deus vai dar vitória a gente aqui. E aqui vai surgir uma grande congregação para a glória do nome de Jesus. Nós vemos que Jaguaribe era uma casa pequena, né? E hoje é uma igreja grande para a glória do Senhor.
E aquelas palavras do pastor Antenor, naquela época, nos incentivando a uma promessa que Deus havia de cumprir, as mesmas eu ofereço para ele nessa noite. O Senhor é contigo, varão valoroso. O livro que eu li, no 16, nós vemos o Senhor Jesus em forma de anjo, falando para Gideão e incentivando. Versículo 23 também, onde fala do Senhor, e o Senhor é contigo, pastor Antenor, com a tua família e com esta igreja para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou ouvir mais 3 participações. Eu quero ouvir aqui um dos convidados, pastor Marcos, um dos convidados também da família. Então vai dar uma oportunidade também de expressar também esta alegria nesta noite. Na sequência, nós vamos ouvir, representando o superintendente do nosso setor, o presbítero Luiz França. Aleluia, glória a Deus. Também queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudação também ao corpo de obreiro, pastor Rui. Seu nome é aclamado lá em Cajazeiras 8. Pastor Éder fala muito bem do Senhor. Deus abençoe. Eu estou aqui rodeado entre amigos. E o pastor presbítero, não é isso? Davi, né? Ele falou interessante da igreja de Jaguaribe. E a igreja de Jaguaribe ia nascer na minha casa. Depois eu vi uma troca, não é isso? Houve uma troca. E aí, mas quando eu passei para casa, ainda o público ainda estava lá. E na minha primeira visita em Jaguaribe, quando eu cheguei em Jaguaribe, para conhecer a casa, estava sentado na janela o nosso irmão Antenor e o nosso irmão Itamar. E é interessante que eu pude acompanhar o nosso irmão Antenor, e eu digo sempre, quando eu falo dele, é crente mesmo. Ele tem uma boa reputação aqui em Jaguaribe. Nunca se desviou do caminho do Senhor. Nunca vi ele dizer que estava fraco. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele anda muito na verdade, gosta da verdade, aplica a verdade, prega a verdade e vive a verdade. Que um dia eu estava conversando com o nosso irmão Milton, que partiu para o Senhor, e eu disse a ele: irmão Milton, o pastor Antenor vai pregar lá. Ele: vixe, aquilo ali é crente, aquele é crente. E hoje eu estou aqui, estou muito alegre. Mas eu queria deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías 46, versículo de número 10. Está ali a mãe do nosso pastor Antenor, me ajudou muito, não só ela, mas também como a mãe do presbítero Itamar, porque a minha vida foi um pouco difícil aqui em Jaguaribe. Nós tivemos momentos que não é que a gente estava passando fome, mas tinha momentos nas nossas vidas que a comida era um pouco regrada. Aí quando não era a mãe do pastor Antenor, era a mãe do presbítero Itamar, e sempre chegava no momento lá, horário de meio-dia, chegava lá com a comida para a gente. E sem saber que a gente estava passando momentos difíceis, momentos de prova. Glória a Deus. O livro de Isaías 46 está escrito assim. O versículo 9 a 5, para ficar melhor, diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha que interessante essa palavra. Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus já diz ao ser humano
o que ele vai ser lá na frente. E era isso que eu tinha sempre no coração. Eu dizia, o nosso irmão Antenor, um dia ele vai ser um pastor de igreja. E as promessas de Deus estão se cumprindo na vida dele. Deus continua abençoando ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus marcou essa noite tão gloriosa por estarmos aqui nessa noite. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor Rui, né? Ele esse ano Deus fez um reboliço nesse setor. Eu estava conversando com ele há pouco distante. Eliel reformou a igreja todinha, toda bonita. De uma hora para outra Deus disse, não, eu quero assim, vou fazer assim. E o pastor sempre relata, nosso pastor Rui, Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. O superintendente tem essa responsabilidade, sabendo que está fazendo para o Senhor, não se apega a ficar só em um só lugar, mas Deus aprova todas as coisas. E nessa noite, irmãos, eu me sinto bastante honrado por estar aqui, por esse culto de posse. É o nosso pastor Antenor, né? Eu me sinto honrado porque a terceira congregação que eu fiz parte, ele tomando posse, né? E também foi o primeiro pastor, depois de Maurício, foi o primeiro pastor que eu conheci aqui nesse setor. Eu fui pastoreado por ele, e na saída dele ele disse ao pastor, eu vou sair, mas eu queria botar meu vice nessa congregação. E para a glória de Deus, eu pude ficar ali em Nova Brasília 1. E hoje estou ali na 29 de março, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui nessa noite, para a sua meditação, pastor Antenor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Glória a Deus. Quando o superintendente, quando o pastor, ele tem a responsabilidade, irmãos, de trazer a doutrina, de trazer a palavra do Senhor, não está preocupado com o que há, com o que vê, tem a preocupação de deixar a igreja, de deixar a ovelha nutrida, alimentado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O Senhor Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão me passar. E o superintendente, quando tem a palavra do Senhor guardada dentro do seu coração, ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Quero representante da família, quero minha mamãe, Ana Natália. Vem cá com oportunidade. Isso. Também expressar. Consegue chegar? Tá difícil? Ah, então tá bom. Então vem a tia. Pronto. Maria Aparecida. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Maria vai aparecer agora. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecendo essa família maravilhosa, essa família de Cristo. Agradecendo ao Senhor, né? O irmão disse Maria Aparecida, mas se ele soubesse que eu gosto de desaparecer. Ai, se eu pudesse, eu me chamava de Maria, porque eu Aparecida eu não gosto. Mas, né, foi dado pela minha mãe, não posso recuar. Mas estou feliz por estar aqui, né, participando deste culto de posse aqui do meu sobrinho. É uma honra, né, estar aqui. Não é porque é meu sobrinho não, mas é o nome de Deus. Né? A gente pôde acompanhar o crescimento desse menino sempre na presença do Senhor. E o irmão Marcos estava ali falando sobre
o tempo que ele morava ali. Naquela época eu via muito, meus filhos andavam pequenos, eu via muito. E eu observava, né, para honra e glória do nome do Senhor, ainda ali como jovem. E às vezes quando a gente vinha para aí minha irmã fazia, né, muitas comidas, muita lasanha. E eu observava que ele ficava, era a época que ele estava em jejum, 2, 3 dias de jejum. E ele passava e eu dizia, Jesus, tenha misericórdia. Como é que ele aguenta, meu Deus? Mas Jesus fortalecendo ele para esta obra que estava preparado, né, para a vida dele. Então eu quero só deixar aqui para a meditação dele, para toda a igreja, um versículo que diz assim, o Salmo de número 37, o verso 23, que diz assim: os passos de um homem bom são guiados e confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Que nesta noite, meu sobrinho, antenou, que os seus passos, ele já foi confirmado pelo Senhor, e eu creio que essa é mais uma etapa da sua vida, que o Senhor vai continuar lhe dando vitória, vai confirmando, né, este novo rebanho que o Senhor tem lhe dado, assim como você tem apacentado os demais rebanhos, o Senhor tem sido contigo, neste rebanho também não vai ser diferente. Então que o Senhor seja contigo, continue te abençoando, né? E peça essa igreja que em nome de Jesus abrace esse pastor, ajude ele em oração, ajude a sua família em oração, para que a obra do Senhor venha cada dia mais desenvolver. Porque nós sabemos que para a obra crescer não depende só do pastor, depende da igreja também. Então se você não estiver de mãos dadas, ajudando ele e a sua família, eu sei que essa obra vai crescer muito mais. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui apenas uma reflexão muito rápida. Nosso tempo já está bem avançado. Eu quero apenas reforçar o texto que nós lemos em Efésios, no capítulo 4. E quero deixar esse conselho para o pastor Tenor, que vai estar assumindo a congregação aqui em Jaguaribe 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como fosse chamado, uma só esperança da vossa vocação. Versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, querendo o aperfeiçoamento, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querido companheiro Antenor Lopes, o apóstolo São Paulo, ele traz para nós uma lição muito engrandecedora, porque vai falar acerca da unidade da fé. E parece um paradoxo quando o apóstolo Paulo fala que nós somos presos e nós pregamos liberdade. E aí parece que vem uma interrogação na nossa mente, mas espera aí, nós somos livres ou nós somos presos? O que será que nós somos, afinal? Pregamos que Jesus liberta, e Paulo vem dizendo que nós somos presos. Como lidar com esse paradoxo entre liberdade e prisão? Que tipo de liberdade é essa que nós recebemos? E que tipo de prisão é essa que recebemos também? Se você não tiver um discernimento espiritual acerca daquilo que Paulo ele diz, iríamos dizer que a Bíblia vai entrar em contradição, porque fala de liberdade e Paulo diz:
você é preso. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. A interrogação vem em nossa mente automaticamente. Mas nós aprendemos muito que na teologia fala muito sobre um texto sem o seu contexto se torna um pretexto. Ou seja, todo texto ele é envolvido com um contexto para você entender aquilo que quer dizer. E Paulo, quando ele vem dizendo e trazendo a exortação, a unidade da fé, ele está dizendo: rogo-vos eu como preso do Senhor. Só que ele passa a dar uma qualificação de que tipo de preso é esse. E ele fala que esse preso ele ande como é digno da vocação com que fostes chamado. Jesus te chamou para a liberdade, mas essa liberdade passa a ser condicionada à vontade de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, se ele vive em mim, se ele vive em você, se ele vive na vida do pastor anterior, não é mais a minha vontade, então tem que ser a dele. Então, se a vontade é a dele, todos os meus desejos, vontades e querer tem que estar contrito em Deus, preso nele. Porque, peraí, pastor, mas eu não tenho liberdade, estou preso, que conversa é essa? Não, meu irmão, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Como é que você vai me exemplificar isso, pastor? É simples. Seria muito cômodo para o pastor Tenor estar na sua casa, crente, fiel, congregando e seguindo o rumo da sua vida, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Mas só que tem um detalhe: Deus o chamou. E quando Deus nos chama, além de capacitar, Ele nos designa aonde é para nós irmos. Ou seja, nós não temos mais vontade própria. Quem manda é Deus. Então onde que está o senso de prisão e liberdade aqui? É simples. Outrora nós éramos presos, escravos pelo pecado. Nós não tínhamos domínio sobre nós mesmos, mas o pecado dominava a nossa vida. Contudo, quando nós entregamos a vida a Cristo, nós recebemos a libertação de Deus. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Sobre a minha vida agora está a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quando o Tenor sai da sua casa e entrega a vida dele a Cristo, o ministério que ele recebeu de Deus, aleluia, ele está dizendo: não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. E aí a Bíblia diz lá em Salmo 104, verso 4: faz dos ventos os seus mensageiros e de seus ministros labaredas de ferro. O que significa é que o vento sopra, ouve-se a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim somos nós guiados pelo Espírito de Deus. O que significa? Eu sou preso pelo Espírito de Deus. Eu não me governo mais. Aleluia. O preso não tem mais domínio próprio. Ou seja, o preso não faz aquilo que ele quer, é aquilo que lhe é mandado. Eu, preso do Senhor, não faço mais aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. E é simples. Você quer ver um teste bem rápido aqui, que você vai entender o que é ser preso do Senhor? Quem aqui nunca desejou deixar de fazer algo que Deus mandou você fazer? Eu não. Aquela congregação não vou nada. Aquele povo santo de Cristo tem poder. O que? Lá longe, tá maluco? Vou não! Aí Jeová, como é que é? Como? Como? É que eu não ouvi.
preso não tem vontade. O preso faz aquilo que lhe é mandado. É por isso que você vai ver sempre, é o rodízio que tem de pastores. Ontem era Eliel, hoje é o Tenor, amanhã vai ser o João, depois o Joaquim, e assim vai sucessivamente. Por quê? Porque o vento sopra. E quando ele sopra, quem está na posição de Deus é tão somente guiado por esse Espírito. Eu não tenho mais comando. Eu até pensei que este ano, 2023, eu não estaria indo a Brasília. Eu digo, acho que eu vou embora. Mas aí já não é o tempo ainda. Vai ficar mais um bocadinho aí. Então eu vou ficar até o dia que Jesus quiser. Se vai ser o ano que vem, no meio do ano, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Eu não quero nem saber. Eu só quero saber de uma coisa. Eu sou preso do Senhor. E aonde Ele mandar eu ir, eu vou. Aonde Deus mandar você ir, você vai. Por quê? Porque quem manda na minha vida é o Doutor Jeová. Eu não mando mais em mim, mas é Cristo que tem o comando da minha vida. E Cristo tem o comando da sua vida, Antenor. Ele está dizendo, você tem que andar cometido da vocação para a qual você foi chamado. Não é na sua vontade, meu querido companheiro presidente Antenor Lopes. Não é mais o seu querer, mas Jesus, através da sua palavra, o apóstolo Paulo diz aqui o recado. Tem que ser com humildade. A soberba não faz parte da vida do crente. Pedro disse, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, não é no meu, é no tempo dele, o Senhor vos exalte. Ele diz para você também, meu amigo, que andar cometindo a vocação que o Senhor te chamou tem que ser com mansidão, tem que ser com longanimidade, e tem que suportar uns aos outros em amor. Eita! Aí você vai dizer, só a graça, só a misericórdia, com a graça, dentro do liquidificador, batido, tomado 2, 3 vezes por dia ainda. Porque a coisa difícil é trabalhar com gente. Mas quem chamou foi? Aí ele diz, ande como é digno da vocação para o qual te chamei. Tem que ser longânimo, Antenor. Vai ter momentos que a vontade é... Mas aí Jesus disse, seja longânimo, calma. Dá mais corda, mas não solta a ponta da corda não. Tem momento que dá vontade de explodir. Aí o Senhor disse, seja manso. E tudo isso, como é que nós vamos resolver, Antenor? Suportando em amor. Porque deixa eu lhe dizer aqui a verdade, irmão. Reunir cada um de nós aqui junto, para ficar junto, congregar junto. Se não for misericórdia com amor, ao quadrado, ao cubo, não dá certo não. Cada um tem uma vontade. Festa! Eu quero amarelo, a outra irmã branco, a outra azul, vermelho. É assim ou não é? Cada um tem um gosto. Mas o líder tem que estar na posição e dizer X. Ah, mas não gostou, é X. Ah, mas é X. Posição de liderança. Ou toma posição de liderança, ou vai ser liderado. Mas Deus, quando chama, Ele capacita. Porque você só tem um só Senhor, Antenor. Você só tem uma só fé. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. E aí Ele diz, eu finalizo minhas palavras. E Ele mesmo deu. Aqui é o segredo. Tem muita gente por aí que acha que a igreja que tem que dar pastores para ela mesmo. Ah, não gostei desse não. Não, França tá com carequinha, eu não gostei não. Eu não gosto de cabo careca não. Meu pastor tem que ser cabeludo. É. Aí vira aqui, rapaz, o meu pastor aqui tira os cabelos bem quadrados, né? Tá até acostumado. Mas agora, meu outro não tem não, né? Tem não, cabelo nem quadrado não. Tá ficando calmo, né, filho? Tem umas perucas aí. Então, entendeu, irmãos?
O Itamar novinho, o bichinho, mas já tá calmo que só Jesus, né? Cabelo ralinho. Mas cada um tem um gosto. Imagine se nós fôssemos seguir os gostos de todo mundo. O que seria? Seria o que eu ouvi aqui? Uma bagunça, uma babel. Mas o líder e a igreja tem que entender que não é ela que se dá pastores para si, é Deus que dá. Porque é Deus que dá, irmão. Porque Deus conhece e sabe o que é que você precisa. Deus sabe qual é a vitamina que você precisa receber agora. Como foi dito aqui, o apóstolo Paulo fala: um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, muito menos aquele que rega, mas aquele que dá o crescimento, que é o grande. E quem é o grande? É o doutor Jeová, é o dono da igreja, é aquele que morreu por mim, por você, é aquele que pagou o alto preço, é aquele que está trazendo o presbítero anterior para esta congregação. Para quê, meus irmãos? Aleluia! Porque ele deu uma vitamina, tu vai receber outra. E o que vai acontecer isso? Esta mistura vai dar crescimento no reino de Deus. Aleluia! O meu papel é orar, o meu papel é obedecer, o meu papel é ser preso no Senhor. Quando eu sou preso no Senhor, meu irmão, não tem dificuldade, não tem barreira, não tem obstáculo. Eu entendo que aquele que me chamou garante e vai na minha frente garantindo a minha vitória. Por isso, meu querido Antenor, eu te convido com a sua família para se colocar de pé e vir aqui no altar, por gentileza. Aleluia. Amados, pode subir. A obra de Deus, ela tem, querido, os seus desafios. Ela tem os seus desafios. A cada lugar que você passar, você vai adquirir novas experiências. Às vezes passamos por lugares que nós não queremos passar. Às vezes temos que atravessar lugares que nós não queremos atravessar. Mas um dia alguém me disse assim: mas esse lugar está tão longe. E principalmente quando a gente viaja nas estradas, no interior do estado, a gente encontra os vilarejos. Lá no Jebe-Jebe da Conchichina, onde o vento faz a curva. Aí eu passo, tem lá na parede um casebrezinho pequititinho, Assembleia de Deus. Aí a gente começou num carro com a esposa e tal. E a gente pensa: meu Deus, tem pastor aqui? Que vem para aqui? Tem. Porque o vento sopra. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem vontade própria. A tua vontade, meu querido companheiro, passa a estar contrita em Deus. Eu acredito que você tinha muitos planos para 2023 onde você estava. Nem eu imaginava essa mudança. Mas Deus já tinha registrado nos altos céus este dia. Já estava na agenda de Deus este dia. E aprove a Deus ter o Senhor te conduzido para este lugar. Aprove a Deus estar trazendo para o seu ministério, para a sua vida, uma nova experiência. Como representante da nossa igreja, na pessoa do presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, eu quero entregar-lhe estas chaves. Estas chaves, companheiro, simboliza a autoridade administrativa desta congregação. A partir de hoje, você passa a ser responsável por toda a área administrativa física deste local. Em minhas mãos também encontra-se a Bíblia Sagrada.
a Bíblia vai simbolizar a autoridade espiritual que vai ser colocada sobre a sua vida. E a partir do momento que você recebe ela, e a oração juntamente com a igreja, você passa a ser responsável espiritual por este povo. Um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que tem um dom. Aqui nesse exemplar você vai poder abrir, quando este povo precisar de uma saída, você vai encontrar a saída para eles. Quando o povo estiver triste, você vai encontrar a palavra que vai alegrar o coração deles. Quando o povo precisar de uma correção, você vai encontrar a palavra para corrigir o caminho deste povo. Mas uma coisa é certa, meu amado, principalmente neste livro aqui está contido nele palavras de vida e que vai fazer com que este povo chegue às mansões celestiais. Faça bom uso dela, porque você não se apartando dela, Deus vai fazer você se conduzir prudentemente. Serás próspero em tudo, o Senhor te dará em tuas mãos e terá o teu ministério profícuo e muito abençoado por Deus. Por isso eu transfiro agora em nome do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a autoridade espiritual sobre a sua vida, desta igreja. Eu convido você e sua família para dobrar os seus joelhos. A igreja de pé, por favor. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar esta família que está chegando agora para a posse dessa congregação. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu servo, Senhor Deus, que neste momento, Senhor amado, ele toma posse nesta congregação como superintendente da mesma, e a autoridade espiritual, Senhor, passa a estar sobre os seus ombros. Por isso eu quero pedir ao Senhor que venha capacitar ele, gabaritar ele, Senhor, nesta tarefa. Que a tua mão santa e poderosa seja estendida sobre a sua vida de uma forma especial, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, entra com providência de vitória sobre a vida do teu servo, Senhor. Que ele seja ricamente abençoado por ti neste lugar. Abençoe sua família, abençoe sua esposa, abençoe sua filha, abençoe, Senhor, este casal, Senhor. Deus, que a tua mão santa e poderosa seja sobre a sua filha também, ajudando seu esposo na tarefa, Senhor Deus, desta congregação. Amado Deus e eterno Pai, nós abençoamos o teu servo e declaramos empossado em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos podem assentar. Nós vamos ouvir aqui as primeiras palavras do presbítero Antenor, já como superintendente desta congregação. Eu sempre gosto de frisar e de falar que neste momento ele não vai dar um palavrão, vai ser uma palavrinha, porque o horário é, né? Vai ter muito tempo para dar um monte de palavra grande. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com grande satisfação, eu quero louvar a Deus pela sua bondade e infinita misericórdia sobre as nossas vidas e por ser privilegiado mais uma vez por Ele, por estar aqui nesta noite. Já quero desde já agradecer nosso pastor setorial Rui Alves, a todo o corpo de obreiro que está na minha retaguarda, obreiros e amigos, né? Longas datas, ainda lembro uma época que eu estava na sua casa e Davi dizia: rapaz, está fazendo o que lá de obra? Igual a pegar lá em obras ainda 2. Ela dizia: rapaz, que negócio é esse? Quando é que vai ser um treino mesmo? Aí eu dizia: no tempo certo, o Senhor providenciará todas as coisas.
E nesse setor andamos muito juntos. David Tamar, meu amigo, Luiz França, Fábio, Deus abençoe, Diácono Fábio, e Pastor Marcos, chegou aqui em Jaguaribe, noivou, casou aqui em Jaguaribe, frutificou aqui, vimos seus filhos nascer, e meu irmão e amigo, muito admirado, Deus continue sendo louvado na sua vida, na vida do evangelista Reginaldo, da igreja a qual o Senhor entregou nas suas mãos, e eu sei que essa obra tem prosperado e continuará prosperando, porque quando Deus chama, Ele garante. O pastor acabou de dizer que nós não nos damos para ser pastor, mas o Senhor é quem dá. Está lá em Hebreus, que quem chama ao sacerdócio é Ele, quem dá o sacerdócio é Ele, porque tudo é dele e é para Ele. Então esqueça esse negócio de glória, esqueça esse negócio de louvor terreno. O louvor é dele, a glória é dele, certo? A gratidão tem que ser a Ele. Tudo que acontece de bom na nossa vida é por Ele, por meio dele e para Ele ser glorificado. Eu quero já também louvar a Deus pela vida da minha família, certo? Quero agradecer também aos amigos, alguns até posso dizer vizinho, Dona Fátima, como se fosse uma mãe, desde jovem, conheço, sempre essa senhora amável, de boas palavras, certo? Não é Ilza, não tenho o que dizer, desde a juventude, certo? É uma mãezona também espiritual que nos botou no nosso caminho. Eu acho que toda igreja deveria ter senhoras que nem essas, viu? Toda igreja, os jovens estariam cobertos espiritualmente, porque são senhoras que oram, que incentivam e que ajudam, certo? Mas eu quero louvar a Deus por a vida da minha família, certo? Meus primos, meus filhos, Joab, minhas tia, Maria Aparecida, Ariana e a minha mãezona ali. Se hoje eu estou aqui, louvo a Deus por a vida dela, as orações, exemplo de fé, de oração. E eu posso dizer que essa não precisa de um tempo para orar, porque cansei de chegar em casa, independente do horário, ela estava de joelho. E quantas das vezes quando o jovem chegava e ouvia ela orar, dizer: Deus, eu quero providência na vida do meu filho, abençoa o meu filho. E eu observava, e quando ela queria me cercar, ela dizia: lê aqui para mim. Eu dizia: não, leia. E aí só botava aqueles textos longos, né? Aí depois quando eu li, eu dizia: pronto, ela pronta. Agora me explica o que foi que você entendeu. Mas quem tem que entender é a senhora. Eu já li, ela dizia: não, explica que eu quero ouvir. E eu sabia que tudo aquilo era para me aproximar de Deus. Então eu louvo a Deus, porque ensina o menino no caminho que deve andar. Certo? Como o pastor falou, certo? É uma palavrinha, não é um palavrão, né? Eu não quero ser desobediente, mas eu quero citar um texto que eu citei ali na despedida em Canabrava 2, e quando a gente está se afeiçoando um pouco mais, ganhando mais aquela pintura, ganhando mais realmente aquela intimidade com o povo, os projetos vêm em mente, certo? E as coisas estão parecendo que vai seguir o curso que às vezes o nosso coração deseja. Ele disse: a obra é minha e o projeto é meu, então o nosso fica para depois, o nosso fica para trás, porque se você quer servir bem ao Senhor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ninguém pode vir a Ele se não perder a sua vida. Se você perder a vida por amor dele, você achará. Então, quando a gente deixa de viver a nossa vida da maneira que queremos, para viver da maneira que Ele quer, nós achamos nele vida, graça, certo e providência. Quero ler alguns versículos em 1 Coríntios 15,
A partir do versículo 50, certo? Agradecer ali ao meu filhão, ali eu chamo de filhão Tiago e Alana. Falei para ele, filhão, eu quero ver você lá na igreja, viu? E outra, viu? E acabou essa folga aí, esse negócio de dando tempo aí, acabou, porque estou perto e eu perto estou empurrando para dentro da porta. Porque ovelha anda no curral, no aprisco, não fora do aprisco. Certo? E eu louvo a Deus, que é uma ótima pessoa. Ouviu a voz, já está aí. Deus é fiel. Diz-nos assim, olha. 1 Coríntios 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é imortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A vitória é nossa, a vitória da igreja. Vocês perceberam o que diz o versículo de número 54? Certo? Quando se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando é que essa palavra se cumpre? Quando é que essa palavra se cumpre? Quando a última trombeta tocar, os mortos ressurgirem, e nós que estamos vivos sermos transformados e alcançar um corpo glorioso, incorruptível, corpo de glória, semelhante ao corpo que Cristo recebeu quando ressurgiu. Por quê? Porque o primeiro homem é terreno, é carnal, mas o segundo é espiritual. Então, como era a imagem do primeiro, assim era a imagem nossa. Mas quando vem o que é espiritual, assim também somos nós, semelhante a ele. Por isso essa promessa se cumprirá, e ela é fiel e verdadeira, e a igreja de Jaguaribe 2 alcançará a vitória quando se cumprir esta palavra. Amém? Eu vou segurar aqui porque eu palavra. Eu estava na palavra meia. Aleluia. O meu Glaucio também, oportunidade, está se primeira palavra também, essa canção. Glória a Deus. É, Jesus, tu és fiel. O nome da igreja Papai do Senhor. Amém. Como eu tive da igreja aqui com nossos irmãos, primeiramente eu quero agradecer, pela recepção que fizeram, muito linda. Deus continua abençoando a igreja, E o que eu tenho a dizer, na palavra, mas o que eu tenho a dizer é que nós estamos aqui, irmãos, unidos neste ano de 2023, para servirmos ao Senhor. Amém. Servirmos ao nosso Deus e procurar nos esforçar cada dia para dar o melhor de nós para o Senhor. Está tentando gravador, foi um pouco difícil para dar distância, mas aqui estamos bem pertinho, eu acredito que o Senhor preparou este ano
convidar aqui o pastor Daniel, que ele vai estar orando neste momento, agradecendo a Deus por essa cerimônia. Chegou com ele aqui também, sua esposa Rosângela está ali fora, seu filho também. Marcinha está aqui também, chegou, a esposa do Clériston. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes, porém, Fábio, vem cá, Fábio. Apresente aqui os obreiros da casa, para o nosso pastor Daniel, por favor. Glória a Deus. Quero pedir a todos os obreiros que se encontram aí fora, entre aqui para dentro do templo. Glória a Jesus. Todos os obreiros de Igreja Maravilha 2, Robson, Berno, Edinaldo, Darlan, como se viu aqui, Nilson, todos os obreiros. Deus. Vai lá, obreiro, vai pra lá, obreiro. Vai pra frente, vai pra frente. Aproximado do mesmo. Jada fica aqui, Jada. Glória a Deus. Pastor Neto está aqui. Pastor Jader. Pastor Jader. E é o nosso cameraman. Tem irmão Vanderlei. Vanderlei, venha. Posso esquecer de você não? Sem guarda aqui. São uma ferramenta muito especial. Glória a Jesus. Está aqui o pastor Jader. Pastor Jader. Está aqui Diácono Edinaldo. Não toque não. Diácono Luiz. Auxiliar Nilson. Auxiliar Robson. Auxiliar Darlan. Auxiliar Mateus. E auxiliar Josemar. Todos os obreiros de AD Jaguaribe 2 e auxiliar Vanderlei, todos, e diácono Fábio. Estamos aqui, pastor junto, para darmos a mão e trabalharmos unidos nessa grande obra, em nome de Jesus. Tem tanto obreiro, deixa eu levar alguns para sério. Ah, não, é pequeno. Glória a Deus. A esposa do diácono Luiz, a irmã Patrícia, a esposa do diácono Edinaldo, a irmã Elisiane, a irmã do colo, a irmã Larissa, a esposa do auxiliar Nilson, a irmã Thaís, a esposa do auxiliar Robson, a irmã Késia está ali fora, a noiva do nosso cidadão, Michele está aqui, a esposa do auxiliar Mateus, Vanderlei Nagamório, pastor Jader, auxiliar Josemar Nagamório, e a irmã Viviane, glória a Deus, minha esposa também, ali está com o menino no colo, glória a Deus. Essa é as esposas de todos os homens. Amém. Querido amado Deus, Pai que está no céu, te agradecemos por esta oportunidade, por essa cerimônia. Ó Deus, aonde, Senhor, teu filho tem uma voz, na casa, que o Senhor vai fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Te agradecemos por este culto nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela presença do pastor deste lugar. Ó Deus, continua, meu Deus, abençoando eles, o Senhor, o ministério, a sua esposa, a sua família, guardando, livrando todo mal, os obreiros, deste lugar, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha fazer esse lugar prosperar poderosamente a cada dia, continuando, meu Deus, salvando, batizando, libertando. Ó Deus, que tudo seja para o louvor, glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. O amor de Deus.
Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida.